Companheira, me ajuda, que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. No Mulheres que Inspiram de hoje, Vera Aparecida dos Santos. Ela é assistente social, especialista em prevenção à violência sexual contra a criança e o adolescente, pós-graduada em políticas públicas para a América Latina e saúde da família, funcionária pública da Prefeitura de Guarulhos, ativista social, promotora legal popular, faz parte também do grupo Marielle Franco e é ativista da Educafro. Mas além de tudo isso, ela é super parceira e companheira da Sheila, a nossa professora de hoje, que resolveu homenagear essa mulher maravilhosa. E para o nosso glossário, a nossa convidada escolheu 3 palavras. Elas não podem ficar separadas umas das outras: educação, empoderamento e conhecimento. 3 palavras poderosas para que nenhum direito seu seja negligenciado. Empodere-se. Olá, queridas alunas da 5ª formação de promotoras legais populares pelo Centro Teresa de Benguela. Muito bem-vindas ao nosso encontro de hoje. Muito bem-vindas a este momento de aprendizado, de compartilhar. E hoje a nossa querida colaboradora é Sheila Santos. Sheila vai falar sobre os direitos sexuais, direitos reprodutivos. Minhas queridas, a Defensoria tem essa cartilha, tá ao contrário, né? Mas aqui está a cartilha, Direitos Sexuais e Reprodutivos. Defensoria Pública tem essa cartilha. Mas a Sheila vem falar sobre esse assunto para nós. Vai falar com propriedade. Então vamos ao conteúdo, minhas queridas. Olá, meninas. Estamos aqui nos reunindo para mais um encontro e hoje eu estou trazendo uma amiga de faculdade do meu curso de especialização. Já é promotora legal popular, é professora já. Você foi professora da 4ª turma, né, Sheila? Da 4ª turma, foi da 4ª turma, e as meninas adoraram essa aula presencial, porque ficou bastante marcado na minha cabeça. As meninas fizeram uma farra na sua aula, porque é um assunto que a gente gosta muito de falar, né? Só que como é um grande tabu também, então a gente acaba invisibilizando, deixando de conversar abertamente esse tipo de assunto em algumas conversas. Mas também tem um lado sério, né, que é sobre os direitos reprodutivos, hoje muito falado. Hoje tem sido falado também muito a respeito da violência obstétrica e de outras violações de direitos, né, que a mulher passa nessa área da saúde e dos seus direitos fundamentais, direito à gestação, direito à escolha do seu parceiro. Então, hoje eu estou trazendo a Sheila, ela também é especialista em direitos humanos, nos formamos juntas, e ela também é presidente do Instituto Casa Cairo, também, que entrem lá no Instagram dela, vocês vão ver o trabalho incrível que ela está fazendo lá na região dos Pimentas, e é isso, eu vou deixar vocês com ela. Seja muito bem-vinda, Sheila. As meninas, uma parte já te conhece, outra não, mas que seja uma aula super proveitosa e que vocês, meninas, assistam muitas vezes, sempre que possível. Então, Sheila, é com você a partir de agora. Se você quiser acrescentar mais alguma coisa, algum projeto, algum trabalho que você está desenvolvendo, a aula é sua, está livre. Gratidão, meninas, PLSP de Itaquá, né? Estamos aí na luta, na pandemia não paramos, né? Mesmo online. Quero ir aí presencialmente, hein? Fazer essa aula com vocês. Com muito amor e carinho. Eu não vejo a hora, já saímos aqui algumas atividades das telinhas, né? Para a gente poder se abraçar. Passamos aí, né? Por essa pandemia que ainda não acabou. Mas tem o vínculo, né? O amor, o sorriso. Não vou ver vocês agora, mas se sintam-se todas abraçadas, né?
E durante a pandemia, como que ficou o ciclo, né? Os direitos sexuais e reprodutivos, né? Ansiedade, preocupação, isso mexe muito com nossos hormônios, né, gente? Então, eu sou a Sheila, assistente social, especialista em direitos humanos e também defensora aí do Sistema Único de Saúde, né? Aqui eu faço parte do Conselho Gestor de Saúde, porque é muito importante, né, a saúde da mulher. E um dos princípios, né, que é um direito fundamental e humano, são os direitos sexuais e reprodutivos. E o que é direito sexual e reprodutivo? Já ouviu falar, Patrícia? Participa aí Já, comigo. já ouvi falar, estou lutando por um agora. Estou querendo que o esposo faça vasectomia, que eu não quero mais ter filho, eu tenho o direito de não ter mais filhos. Isso, gente, direitos sexuais e reprodutivos, né? É o rol de direitos onde a mulher e o casal, eles optam, né? Decidem quantos filhos podem ter ou não, sem ser discriminado ou passar por alguma situação de preconceito. E tá aí, né, gente, na nossa Constituição, respeitar sempre o direito do outro, né? É maternidade e paternidade, não é só a mulher, né? Dentro desse papel, a gente enfrenta muito a questão do machismo, né? Os homens, ele fala que vai alterar a masculinidade, né? Vai broxar. Isso, gente, não tem nada a ver. Tem até uma pesquisa do médico Drauzio Varela, né? Se eu não me engano. E tá no YouTube, gente. Depois vocês assistem. Fala muito sobre isso, porque a gente também tem que conscientizar os homens que não é só a mulher que deve fazer a laqueadura, né? O que tem para as mulheres de métodos contraceptivos? Quantas de vocês já foram na UBS e conseguiram ter acesso ao planejamento familiar, né? Principalmente agora, durante a pandemia, né? Que as mulheres, principalmente mulheres negras, as mães, né, não conseguiram ter acesso a uma consulta sequer, né, ginecológica, porque tudo ficou parado, né, tem essa terceirização aí, e aqui está bem difícil essa questão, hein, de saúde dos direitos sexuais e reprodutivos. Os direitos sexuais é o direito de viver livremente, né, a sua sexualidade sem violência, sem discriminação e imposições, né, aos outros, né. Direito de escolher, né, seu parceiro sexual, entra muito aí em respeito, né, à comunidade LGBT, que ia mais, né, de escolher seu parceiro, então isso é muito importante, né, mesmo que a sociedade viva com preconceito, esses preconceitos em crenças, a gente não nasce, né, eles são colocados na gente, a gente precisa desconstruir, né. O direito, né, de escolher se você quer, com quem você quer ter uma relação sexual ou não, e independente do estado civil, que mais, gente? O direito de expressar, né, livremente sua orientação e identidade sexual. E hoje nós estamos falando aqui de educação, né? Educação sexual e reprodutiva, que deveria ter nas escolas, né? Mas por essa questão de ideologia de gênero, a gente não pode falar, né? Mas todos nós que somos educadores, temos a nossa formação, a gente leva, né, um conhecimento para que mulheres e jovens, e até homens, né, seja protagonista, né? E de uma paternidade responsável. Gente, porque é muito difícil a maternidade compulsória, né? Uma maternidade onde as mulheres são obrigadas, né, a reproduzir sem ao menos sentir prazer, né? As mulheres fizeram muita festa, né? Quando a gente fala do orgasmo feminino, né, também é muito importante. Sexo não é só reprodução, né? Tem que ser... As crianças são sujeitos de direitos, né? E são prioridade absoluta. Temos aí o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, então as pessoas não podem, né, fazer filhos como se fossem objetos, porque não são, são sujeitos de direitos, né? Precisam de amor, de carinho, de educação. E isso a gente
também fazer esse trabalho com nossos filhos, com jovens. A gente vê muitas meninas, né, adolescentes de 12, 13 anos, grávidas, né? Então, tem que conversar com as mulheres, que você é dona do seu corpo, suas regras, porque isso é muito importante, né? Você ser empoderada para você ter autonomia no seu corpo e saber dizer não, né? E falar um pouco dos princípios do SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que é uma política de Estado que também foi uma luta, né, dos movimentos sociais. Antigamente a gente não tinha direito, né, era só quem tinha carteira registrada, os ferroviários. Juntou-se o movimento de mulheres lá na Zona Leste, né, e na época muitas pessoas morriam de doença, ninguém sabia o que que era, né, e teve o pesquisador Oswaldo Cruz, a revolta da vacina, que muitas aí já ouviram falar. Então, tem todo um contexto histórico, né? O SUS é uma lei, né, que foi implementada em 1990 e de serviço de saúde para todos, né? Não só para aqueles que trabalhavam com carteira registrada. Então, foi uma luta que hoje a gente está vendo sendo terceirizado, né? E o SUS, gente, é o melhor sistema único, universal do mundo. Em outro país, se você for viajar para você fazer qualquer tratamento, você tem que pagar e é caro, né? E hoje a gente vê como que está aí, né, o nosso país. E o SUS, gente, ele tem 3 princípios: a universalidade, a integralidade e a equidade, né? Não vou entrar muito aqui em detalhes. Depois vocês podem pesquisar a Carta de Princípio do SUS, que é direito de todo cidadão, né? A gente paga impostos e o SUS é um direito, né? Dever do Estado. Então, nossos impostos têm que ser devolvidos aí em serviços públicos, principalmente de saúde, né, gente? Não sei se vocês conhecem, se vocês já ouviram falar, né, da Conferência de Pequim, de 1994, onde teve uma conferência, uma luta das mulheres, foi no Japão, né? E foi falado sobre o desenvolvimento populacional, né? Eles falam daqui 2050 terá mais idosos do que jovens, né? Então tem sempre um interesse por trás, né? A medicina alternativa, quem manda nos nossos corpos, né? Esses homens que estão no poder, que muitas vezes nós, mulheres, 52% dos usuários do SUS elege, é o que visa, é o lucro, né? Não é a saúde da mulher, enquanto a integridade física. Muitas vezes esses homens, eles nem entendem, né? Sobre anatomia, sobre o corpo da mulher, e isso é importante, né? Foi luta também de movimentos feministas, né, que levaram essa pauta, onde o planejamento familiar, né, somente em 1996, gente, uma lei federal, ele foi inserido no SUS, né? Então, tem muita gente que paga de 3 a 5 mil reais, porque tem gente que não sabe que tem direito no SUS, né? Mas é um direito. Você vai na UBS mais próxima, você tem prontuário, fala que você quer fazer parte da reunião do planejamento familiar, que você quer escolher um método contraceptivo, né? Aí a enfermeira, o assistente social, ela vai apresentar os métodos e você escolhe, né? Não sei se você ouviu falar, Patrícia, que a mulher para fazer laqueadura é somente 25, a partir de 25 anos e 2 filhos, né? E tem vários deputadas, mulheres aí que estão tentando derrubar esse veto, que já há 40 anos aí insiste, né? E tem mulher que não deseja ter filhos, né? Que ela já quer fazer laqueadura. E se você não está mais com seu parceiro e você quer fazer laqueadura? Eu queria fazer laqueadura com 25 anos, um filho. Eu não consegui. Os médicos, eles falam assim, ah, mas e se você casar de novo? E se seu marido quiser um filho? E se seu filho morrer? Praticamente obrigando, né? Na cabeça ali, para mim é uma violência psicológica, né? Na época que eu fui, eu fiquei muito ressentida, né? Era para mim ter um filho só, mas na época eu não pude. Troca de
de anticoncepcional veio minha filha, né? Que é uma besta que hoje tem 5 anos. Nem o método, gente, é 100%, né? O preservativo masculino e feminino, ele evita também as ISTs, que é a infecção sexualmente transmissível. Então, é muito importante também, né? Não é porque, ai, eu fiz laqueadura, fiz a cirurgia, não vou mais me prevenir. Tem que se prevenir porque tem aí, né? Hoje em dia tem tratamento, né? Sim. Ô, O Sheila, HIV. desculpa Oi. interromper, só para a gente fazer um parênteses aí, né? Que antigamente chamava doenças sexualmente transmissíveis, né? DST. Sim. E agora a gente passou a chamar como IST, né? Que são infecções sexualmente transmitíveis, né? Transmissíveis, Isso. né? Mas você sabe por quê que eles alteraram? Não, por quê? Porque as pessoas que vivem, né? Uhum. Com HIV, são soropositivas, recebiam auxílio, né? Auxílio doença. Então, automaticamente, nesse governo, ele mudou, né? Infecção, porque você vive com vírus, tem um tratamento. Então, isso não impede de essas pessoas ir trabalhar, Uhum. entendeu? Então, essas Sim. pessoas, elas foram cortadas, esse benefício, e quais as empresas, né, que iam pegar essas pessoas para trabalhar. Na época eu acompanhei, né, o discurso que até o Vale Transporte que eles usavam para fazer o tratamento no posto de saúde foi cortado. Então, foi uma luta muito grande. Mas aí, como trocou, né, de doença para infecção, então a pessoa ela vai viver com aquele com vírus, né? E tem tratamento e não impede a pessoa de trabalhar. Ela vai viver a vida dela normal. Automaticamente o benefício ele foi cortado. Então eles não recebem mais o auxílio doença, porque não é mais uma doença, é uma infecção. Tanto que nenhuma empresa pode pedir o exame, né, de HIV. Assim também como de gravidez, né, que é uma violação aos direitos. Mas a gente sabe que as pessoas soropositivas, elas vivem um preconceito muito grande, né? Sim. Até para se relacionar. E eu acho Para se importante relacionar também com. a gente citar também que existem as vacinas hoje, né? Que estão à disposição dos adolescentes, né? E, Sim. assim, existe ainda uma adesão muito baixa, principalmente para os meninos, né? Eu ouvi uma reportagem essa semana falando sobre isso, né? Que justamente para evitar doenças nessa fase deles de adolescência, Uhum. porém, né, existe uma adesão ainda muito baixa, né? Por se tratar também de uma vacina voltada para essas questões sexuais, então também existe aí uma resistência, né, da população em vacinar seus filhos por conta disso, né? Sim, sim. Que é do HPV, né? Com 13 Sim, anos também, que toma vacina. Ah, mas tem mãe que fala assim: ah, mas isso já está pensando no exato. futuro que vai incentivar o jovem a ter uma relação sexual. Gente, os pais acham que os filhos de 12, 13, 14 anos ainda são virgens. Quando eu faço uma roda de conversa com ele de escuta, eles falam cada coisa que você não tem noção. Jovens, gente, jovens, adolescente, né? E você fica assim, ó. Até como se diz, né? A nomenclatura, posições, tudo referente ao sexo mesmo, eles respondem coisas que nem eu sei. A gente deveria colocar uma E escuta, né, nos pais, isso, escondidos, para eles é, saberem, né? A gente não é, está generalizando, né? Mas a gente sabe que eles sabem muito mais existe, do que a gente imagina, né? existe. Tem uma pesquisa, né? Eu não me recordo. Crianças com 12, 13 anos até 11, né? Já tiveram relação sexual, já fizeram consumo de bebida alcoólica e os pais acham que são santos, né? Então, se você não tiver o diálogo abertamente com seus filhos em casa, eles vão aprender na rua, na novela, né? Na televisão. Sim. Esses dias eu vi aí a novela, as crianças dando selinho, né? Dando um beijo na boca, música.
né? Então tem toda essa cultura, né, que incentiva, né? A vacina ela é para proteger, mas infelizmente a questão da educação e conscientização que deveria vir à base de casa e também ter no governo não tem, né? E isso é muito triste, que a gente vê cada dia mais adolescentes grávidas, muitas mulheres, né, que são mães e não tem o nome do pai no registro, né? E por que a gente não vai falar disso? A gente nasceu da onde? Do ovo ou da galinha, né? E nós temos hormônios, né? Sexo é prazer, não é só para engravidar. E tem as doenças, né? E teve muitos idosos, né? Que aumentou aí o caso de sífilis, né? Muitos idosos aí se relacionando não usando preservativo, né? Porque as pessoas, principalmente na Bahia, né? Ai, vem aqui fazer laqueadura que você consegue rapidinho. Então as pessoas têm esse conhecimento, né? E falava assim, aqui na Bahia, você fazer laqueadura, você ganha não sei quanto, 1.500, R$ 2.000, né? E eu falava assim, não, vou ficar aqui também tem, né? Isso é direito de todos. E porque lá, antigamente, por a mulher não ter informação, principalmente desses métodos contraceptivos, nossas avós, bisavós, quantos filhos elas tinham? 16, 20. Tem mulher que eu conheço que tinha 30 filhos, né? E devido à pobreza, aí os que viveram foram 15, 16. Elas tinham essa informação que a gente tem hoje, né? E a gente sabe que durante a revolução sexual, que é quando surgiu o HIV/AIDS, não existia preservativo, né? Então, muitas pessoas morreram sem ter o conhecimento do que morreram, porque era o quê? Era AIDS, né? E o pessoal falava que um homem teve relação com um macaco, mas você sabe a história do HIV, Patrícia? Eu sei que iniciou na África, né? E foi exatamente essa, pelo menos a história que eu ouço dizer é que foi através do homem com o animal, o macaco mesmo, né? Foi transmitido Não, através mas não do foi, não. macaco. É, Não, foi um açougueiro que ele estava cortando a carne e não estava usando o equipamento de proteção e se contaminou, né, com o sangue dos animais. Não foi exatamente É porque um hoje em dia envolvimento, as né? doenças, né, as grandes pandemias e tudo mais, sempre muito associado, né, ao contato do homem com os animais, com a natureza, né? Lembrando Sim, que na maioria das vezes quem invade o espaço deles somos nós, né? Então a gente também tem que ter um senso crítico quando a gente avalia isso, né? As doenças chegam, né? Mas a gente também tem que entender que a gente também está invadindo um espaço que não era nosso, que já era deles, né? sim, sim. Tem que ter E, esse bom senso, né? e é assim, você imagina um açougueiro, né, sem luva, abatendo, né, os animais, que antigamente não é igual hoje, e ali ele contraiu e expandiu para o mundo inteiro, foi muito rápido, né? Teve muitos cantores famosos, né, que chegou a falecer, porque até lá não chegou o tratamento, todo mundo conhece. E hoje, né, eles falam aí que até 2030 60, 60, 90, né? Todas as pessoas soropositivas que fizerem o tratamento certinho, ela não contamina, né? O parceiro. Mas, como eu falo, como questão do preconceito e do medo, dificilmente alguém que saiba que o parceiro tem, né, o vírus, vai ter uma relação, né, sem preservativo. E ainda existe muitas pessoas no mundo que têm o vírus e não sabem, né? E tanto que quando a pessoa sabe que ela tem o vírus, ela não se previne e passa para o outro, é crime, né? Dá danos morais. Porque a partir do Sim, momento que você lembrando, é sabe. verdade, lembrando que, inclusive, se você tem uma relação sexual e você fura a camisinha, ou você tira a camisinha também, você corre o risco de incorrer em algum tipo de crime, né? De ato criminoso, né? Então, você não pode nem tirar a camisinha, nem obrigar, né, a ter relações, né? Mesmo que seja sua esposa, né? Obrigar a ter relações sexuais, se é o desejo dela usar a camisinha, você tem que respeitar o desejo dela, inclusive isso é um tipo de violência também,
né? Então, É, hoje em dia, são vários fatores que a gente para pensar e o quanto de doença iria se evitar, né? O quanto de violência, né? Porque acaba sempre sobrando para nós mulheres, né? Acaba sempre sobrando, né? Então, é uma cada si- gravidez indesejada, é uma doença, né, incurável até o presente momento, né? Existem várias pesquisas, mas são doenças, né, incuráveis. E aí a gente para pensar que acaba sempre sobrando para nós, né, para essa parcela sim, das mulheres, né? sim, E hoje em é, dia, com essa vida sexual ativa dos adolescentes cada vez mais cedo, agora também muitos jovens, né, passando por esse processo também, né, de contrair o HIV e tá tendo que começar a já o tratamento logo cedo, né? sim, é. Sem contar que a gente vê mais essa situação nas periferias, né? Nas comunidades. Dificilmente você vê uma mulher rica que morreu por conta do aborto. É, mas fala assim, ai, abriu as pernas, chega de tudo que é nome, deu porque quis, Uhum. né? E cadê o homem? Né? Só a responsabilidade da mulher. Onde que está o homem? Né? Eu mesmo tenho um filho homem, sempre ensinei a respeitar, né? Tratar a mulher como ela merece, com respeito. Se você não quer ter uma relação com uma mulher, para que você vai abusar de uma mulher, mexer com o sentimento de uma mulher? Então, o relacionamento conjugal, os homens, mesmo casados, você vê que é, como se diz, eles querem ter outros relacionamentos abertos, né? Sim. E muitas vezes ele mente para a parceira, né? Que não é, que é solteiro, né? E é casado, se envolve com outras mulheres, não se previne. E depois, quem é a louca da vez? A mulher, quando descobre, né? Isso também é uma violência e um dano moral, que dá direito, sim, gente, a entrar com processo, viu? Tem muitas mulheres que são enganadas e homens também, viu? E tanto dessa questão do respeito conjugal, vai muito do acordo entre casais, que tem casais que frequentam outros lugares, swing. Hoje em dia, né, cada um respeita a sexualidade do outro. E existe, viu, gente? Muito, muito, muito é o que mais existe. E não sei se vocês lembram, né, do MC Catra, tinha 5 mulheres, 36 filhos, né? E ele nunca mentiu. Eu conheço homens que descaradamente casados e mentem, né? As mulheres descobrem, e aquela situação que muitas vezes é violência, né? E eu tenho a minha opinião, não deu certo, separa, né? Que ninguém é obrigado a nada, e relacionamento não é para sofrer, gente, é para ser feliz. Muitas vezes a gente já veio de um ciclo de violência, né? E se a gente quer combater a violência doméstica, a gente tem que conhecer os relacionamentos abusivos, os nossos direitos, e a primeira coisa que você tem que conversar com o seu parceiro é sobre prevenção, se vocês querem ter filho ou não. Ai, coito interrompido, né? Você vai sem preservativo? Calma, só um pouquinho. Só a cabecinha, quando vai ver, depois de 9 meses, nasceu o corpo inteiro, né? Era só a cabecinha. Oi, só... Tem homem que fala assim, ai, não vou usar preservativo, não. É igual chupar bala com papel, né? Ele já joga um psicológico ali na namorada, né? Na próxima vítima, né? Prova E de a amor, é mulher prova para de amor fazer sem camisinha. isso, é uma prova de amor, eu te amo, só hoje, só mais uma vez. E a mulher cede, né? Mas não por ela, tá? Satisfazer o desejo dele, né? E eu me pergunto, e a sua autonomia do direito de seu corpo, né? E hoje, você falou do tirar a camisinha, é um nome em inglês, gente, que eu não aprendi a falar ainda. Muitas vezes o homem, ele tira o preservativo sem a mulher ver, e isso é um crime. E aconteceu com uma moça que eu atendi. Ela foi passar no hospital. E no hospital existe a PrEP, que é a pré-falexia pró-disposição e após, né? Então, se você teve um relacionamento, a camisinha estourou e você não conhece a vida sexual do seu parceiro, você vai lá, você tem que passar com o médico, falar o que aconteceu, para você poder pegar esse medicamento. Ah, eu até tenho ele aqui, mas você usa 30 dias, né? É bem forte, mexe com os hormônios,
E tem que sim fazer boletim de ocorrência, mas aí se você não conhece o cara, conheceu o indivíduo numa balada, não sabe o nome dele, como é que você vai fazer um... Se aconteceu esse tipo de acidente ou maldade mesmo, se é... Ninguém faz isso por acaso, é crime, a mulher tem que denunciar sim. E toda pronto-socorro, né? Você fala o que aconteceu e você pede essa medicação, que é o pré e pós. Profilaxia pré-disposição, que tem aí no CTAs também, onde você toma medicação. Isso quando você não conhece a vida sexual, ou tá com medo de pegar um vírus, então toma, né? E também, para não engravidar, é a pílula do dia seguinte, né? Que as mulheradas Sheila, usam. e é Só pode ser... importante também falar que, inclusive, esse PrEP, ele é dado, inclusive, quando você também sofre algum tipo de abuso sexual, né, ou Isso, para as estupro mulheres. sexual, porque às vezes não é consensual, né? Não é consensual e a maioria das mulheres tem medo de vergonha, medo de se expor ou de expor quem foi que fez, quase sempre são pessoas conhecidas. Então, é importante dizer que essa medicação ela está disponível, né? Você não é obrigado a de repente levar uma gravidez indesejada, né? Por exemplo, você pode tomar essa medicação logo após o ato sexual, né? Você fica durante um tempo tomando essa medicação para que a gravidez não aconteça. Então, não é um aborto, você não está interrompendo uma gravidez, na verdade, né? Mas você está evitando que ela aconteça, né? E quase sempre, às vezes, as mulheres deixam de ir atrás dessa medicação exatamente porque tem vergonha, porque vai ter que passar por alguma situação que acha que é constrangedora e tudo, mas eu acho que vale a pena, né, do que você de repente ter que levar uma situação a vida inteira e ter que passar por várias, né, várias violações aí. E então É, é importante também é colocar nessa situação, que pode ser que seja consentido, mas pode ser também que não, né? sim. E para as mulheres que sofrem violência sexual, não precisa ter o boletim de ocorrência, viu, gente, para tomar, porque isso daí é para evitar no futuro, né, ST. Então, vocês precisam saber, né, dos seus direitos para fazer valer que tenha no SUS, né? Não são todos os pronto-socorro que tem, né? E o aborto legal também, no Brasil, ele só é permitido em 3 casos, né? Então, é muito importante as mulheres escolherem um método contraceptivo, conversar com seus parceiros, porque é muito sofrimento, gente. Mulher sofre, né? Não é fácil, e tem que trazer os homens para esse debate, porque mesmo que a gente tenha direito ao pré-natal, tá difícil conseguir uma consulta, né, pelo SUS, para todas as mulheres, para as mulheres que sofrem violência também, qualquer tipo de política pública, que o primeiro lugar de acesso que a gente vai é na saúde, né? Então, se não tiver acesso à saúde, como que vai fazer um acompanhamento e acolher essa mulher na rede? Né? Então, aí é Itaquá, que é Guarulhos, né? Aqui eu sei que é o Hospital Dona Luísa, né? Mas no dia que foi lá, a paciente, ela ficou com vergonha, ela não queria falar, né? Eu falei, não, você tem que falar. Ai, não tem. Mesmo que não é caso de violência, para mim é uma violência que o cidadão tirou o preservativo, só que ela não tinha informações dele para fazer a denúncia, né? E ficou constrangida de ser julgada. Mas não foi culpa dela, né? Ela conheceu a pessoa, queria ter prazer, confiou, e o culpado foi ele, né? Que é o agressor. Então, as mulheres ficam psicologicamente muito abaladas, tem medo, tem vergonha. Se fosse analisar o quanto de mulheres que não fizeram denúncia, e eles só trocam de vítima, viu, gente? É muito grande. Então, a gente trabalha muito nessa questão, né, dos direitos sexuais e reprodutivos, né, enquanto também uma política de saúde, e o que são distribuídos gratuitamente no SUS. Camisinha, né, a pílula, que para você conseguir, você tem que passar numa consulta ginecológica, né? Não é qualquer médico enfermeiro que pode passar. O dispositivo uterino, o DIU, que eu coloquei e tirei, quase morri de dor, não me adaptei. E o diafragma, né?
Então, gente, um enfermeiro, o assistente social, quem estiver lá na UBS, tem que explicar para vocês um por um desse procedimento, né? Por homem, né? Só tem a camisinha. Para as mulheres também tem o método. Tem aquela pílula azul, né? Que tentaram lá fazer para os homens, mas não deu muito certo, né? Porque é só o corpo da mulher que importa, né? O lucro. E essa questão de direitos implica muito também no voto, né, gente? Se você for votar nesses homens machistas, que não estão nem aí para a saúde e para o corpo da mulher, cada vez mais a gente vai retroceder um acesso aos nossos direitos, né? Pode finalizar e depois a gente faz outra ao vivo? Aham, se despede, então, que aí eu Gente, eu agradeço, o tempo é curto, estou aqui em outro compromisso, mas é muita informação, né, Patrícia? Você vê o contexto, e em breve, presencialmente, estarei aí com vocês, aí levo, né, os materiais também, vamos falar sobre sexo, orgasmo, sexualidade, tira suas dúvidas, né, menopausa, com a Lília também, que eu adoro, maravilhosa, Patrícia. Estou aí, gente. Falar de educação, de direito da mulher é o que me move, né? A gente levar emancipação para que mulheres elas possam ser, né, protagonista da sua própria história e livre, né, de um mundo de violência, onde a gente possa ser respeitada, ouvidas, né, e jamais silenciadas. Beijos para todas PLPs. Sempre presente. Olá, queridas alunas, voltamos com mais conhecimento. Gratidão, Sheila. Vamos rever esses conhecimentos? Vamos rever essa aula? Este conteúdo maravilhoso? Que venha os nossos direitos também à saúde pública? Acesso a essas informações sobre os métodos que nós devemos escolher para termos nossos filhos, nossa família. Informação, meninas, aqui ó, Defensoria tem essa cartilha. Vamos compartilhar. Minhas queridas, tenham um sábado maravilhoso, produtivo. Revejam novamente os conteúdos, compartilhem. Informação. Beijo a todas.